Noite, Robertson, tudo bem? Ei, Humberto, Oi, Janaína. vira aí o telefone que eu acho que tá pro outro lado, não? É, Marcos, o pessoal da Pastor Aê, agora Braz, sim. o Wellington, tudo bom, gente? Ei, Humberto, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você está me ouvindo legal aí? Então, eu tô te ouvindo, pessoal, dá ok para áudio e vídeo aí. Aqui tá tudo tranquilo, tá? Tá passando. Humberto, e aí, tá tudo certinho? Tudo bem? Tá tudo jóia aqui, adaptando aqui nessa nova tecnologia aqui das coisas, né? Mas é isso aí. Tem que se Então tá bom. reinventar. Então é isso. Tá bom, então, Humberto. Queria muito te agradecer, tá? Até um tempo que a gente está tentando marcar essa live, né? Para a gente falar um pouquinho sobre adubação. Eu já estou prometendo essa live para o pessoal, que eu sempre comento quando eles fazem alguma pergunta de adubação, eu sempre comento, ó, vamos esperar que o Humberto vai falar aí alguma coisa para a gente também. Né? Então, em nome do Grupo de Estudos em Forras de Cultura aqui da Universidade Federal de São João del Rei, que você já veio aqui algumas vezes, já conversamos, você conhece a nossa universidade, temos trabalho em parceria, né, Humberto? Eu agradeço você demais por ter aceitado o convite e por poder compartilhar com a gente um pouco dessa sua vasta experiência, né, na área de adubação. O Igor já está dizendo aqui que você é fera, eu também acho. É A isso gente aí. aprende muito, né? E toda vez que o Humberto vem aqui é um novo aprendizado. Então, Humberto, eu vou deixar que você se apresente, né? Que você fale aí da sua formação, como que você foi parar aí nesse mercado da adubação e como é que está a sua vida aí. Aí você faz uma apresentação rápida para a gente já começar no assunto, que adubação é 2 horas de live se deixar. É verdade. Então, pessoal, boa noite a todos aí, né? Um abraço a todos que estão nos acompanhando. Queria mandar um abraço especial aos alunos do curso de Medicina Veterinária da Multivix Vitória, que também alguns estão nos acompanhando aqui. Vou mandar um abraço a todos. Primeiro, assim, eu conheci apesar da gente estudar, né, a parte de forragem de cultura na graduação, mas esse contato com a parte de fertilidade de solo, com adubação, veio quando adentrei o mercado de fertilizantes, né? Trabalhei 16 anos na fertilizante seringa. Eu não sei se tem algum outro. Acho que fui um dos primeiros zootecnistas a trabalhar com adubação de pastagens numa empresa de fertilizantes. Obviamente tinham vários profissionais, colegas que já desenvolviam um trabalho, né, principalmente capitaneados aí, pela equipe da UFV, pela própria equipe da Exalc, sempre trabalhando muito Humberto, só um próximo. instantinho, o pessoal está colocando aqui que seu áudio está um pouco baixo, tem como você aumentar um pouco aí o volume, o microfone, Vê se tem como melhorou, vê se você melhorou aí. aumentar. E se você puder deixar o seu telefone encostadinho no lugar aí para a gente conseguir te ver, porque ele está balançando. Porque eu com a mão aqui fica mais fácil aqui para Ah, não, então tá poder. bom. Então tá, Isso, então fica fica à mais fácil vontade. aqui. Tá, mas não vai tremer mais, eu prometo. Então tá Isso aí, bom, pessoal, fica... pessoal de marinheiro, isso é uma coisa de marinheiro de primeira viagem, tá? De live no Instagram, viu? Você sabe que tenho dado aula, né, via parte remota, né, feito muita apresentação, reunião. E o gozado, assim, quando a gente aparece, a gente dá o capricho. Agora, se não tá aparecendo, nossa, não quero nem saber como é que tá em casa, né? Então, muito Pois é, engraçado mas esse processo, né? Muito legal. Mas é a bacana, gente né, tá pessoal? aprendendo tudo de novo, tentando fazer do jeito que dá para fazer É, melhor. a, a, Mas a tecnologia ela vem para somar. E a adubação é dessa forma. Tá? Eu estava comentando que acho que fui um dos primeiros zootecnistas a trabalhar numa empresa de fertilizantes. Tive a oportunidade, de todo o respaldo da companhia, de desenvolver um trabalho em adubação de pastagens. Pastagens ainda é uma cultura, existe muito mito da adubação, muita dificuldade, muitas vezes é colocada, acho que por falta de experiência e conhecimento. A gente sabe que a adubação de pastagem não é como a adubação de uma cultura, como soja, milho. A partir do momento que a gente produzir, nós temos que consumir, né, utilizar aquela forragem produzida, perdão. Mas o que foi fazendo ao longo desses 16 anos, Janaína, que eu acho que é o motivo da nossa live? É mostrar que a adubação ela não é tão fácil como a gente gostaria que fosse, mas também não tão difícil como a gente acha que é. Eu acho que essa que é a pegada, certo? A gente não pode trabalhar a mesma dificuldade de um processo de adubação de pastagens, por exemplo, uma área irrigada, que você tem que ter aquele rigor no manejo, aquele ajuste fino da adubação, comparado, por exemplo, com a recuperação de pastagem degradada, que talvez seja um pouco Humberto, o pessoal ainda está passivo. reclamando do áudio que está baixo aí, que não estão conseguindo te ouvir bem. Pediram Nossa, para você tentar colocar o microfone um pouco mais então perto eu da vou ficar boca. bem mais perto aqui Isso. para isso. Então, Assim. então o que acontece, pessoal? Melhorou. Melhorou, né, O que pessoal? Dá ok se melhorou. ok?
Melhorou aí o som? Daqui a pouco eles começam a responder que a gente tem um lag Beleza, aí da chegada um das delay, né? respostas. Então, assim, nesses 16 anos, a gente pôde enfrentar seca severa, regiões que muitas vezes você tinha condição climática favorável para a produção, principalmente o norte do país, porém uma dificuldade para o insumo chegar. Tem região que chove 800 milímetros, 600 milímetros por ano e uma adubação se faz necessária. Tem regiões que, por exemplo, aqui no Espírito Santo, possivelmente seja uma das áreas de maior perfil, vamos chamar assim, de número de produtores com área irrigada no país, não em volume, mas cada esquina que você vai tem um sistema de pastejo irrigado aqui no estado. Então você tem várias vertentes. A cultura é a mesma, pastagem, porém as formas, estratégias de adubação, elas são bem diferentes em cada região. Então, nesses 16 anos, Janaína, que hoje sou fundador da CEPA, né, Centro da Produção Animal, a minha empresa, mas, na verdade, 16 anos foi bastante desafio, principalmente, não só uma questão que a gente está muito ligado, que é o manejo do pastejo, que talvez seja o coração de um sucesso de adubação, mas uma série de fatores comerciais, fatores climáticos, fatores culturais que devem ser abordados num processo de decisão de adubação de pastagem. E só para finalizar do porquê que eu acredito tanto nisso, Estados Unidos consome na ordem de 8 a 10% do seu fertilizante. Estados Unidos possivelmente seja o segundo maior consumidor de fertilizantes do mundo. 8 a 10% do seu fertilizante vai para pastagem. Aqui no Brasil, os dados oficiais trazem 1,5% a 2%. Acho que é um pouco maior. Talvez nós devemos estar girando em termos médios no país na ordem de 4%. Então, como o país é uma potência em pastagens e a gente investe tão pouco nessa cultura, acho que Até essa que porque é a pegada, se entendeu? for pegar proporcionalmente a quantidade de animais que eles têm em confinamento e a pasto, a quantidade que nós temos em confinamento e a pasto, as porcentagens não justificam esse número ser tão diferente, né, Humberto? Em É, tese não era nem para acontecer, né? Não era para passar de ser exatamente. tratado. Mas sabe o que eu acho que é a diferença, Janaína? Aonde não é pasto nativo lá, me permita extrapolar esse raciocínio, Sim, aonde claro. não é pasto nativo lá, a partir do momento que você mexe no solo, introduz uma espécie exótica, principalmente, você cultiva aquele solo, você cuida daquela área do ponto de vista de fertilidade. Aqui não. Aqui a gente introduz uma nova espécie forrageira, muitas vezes uma espécie de alta exigência, como um pânico, e não faz uma calagem no solo, certo? Então aqui no Brasil ainda nós temos a cultura de É, ser só aquela intervenção sem correção, sabe? não, e na verdade, Humberto, eu não sei, você obviamente há muito tempo trabalhando com isso, você vê quantos produtores, você conta nos dedos os números de produtores que você sabia que faziam uma análise de solo, né? É, Então, o cara não conhece o solo dele, né? Como é que a pessoa vai falar em adubação? Isso é uma das coisas que mais me preocupam, né? Que eles tiram alguns números muito abstratos, assim, debaixo da cartola, 2 toneladas de calcário por hectare eu quero aplicar, porque todo mundo aplica é. esse número, que eu não sei de onde saiu, não sei de onde tirar esse número, né? Todo mundo adota isso e acaba que a gente não tem a pastagem sendo vista como uma lavoura qualquer. Mas aí, Humberto, eu queria fazer uma colocação também, que mesmo diante de tudo isso, você já deve ter visto nesses seus 16 anos alguma evolução em relação a isso. Eu acredito que estamos evoluindo, não? Você acha que tem melhorado a consciência do produtor e a utilização mais, digamos assim, acertada dos fertilizantes? Olha, eu acho que o acerto ele vai acontecendo ao longo do tempo, porque a curiosidade do indivíduo aumenta, certo? Mas o que eu vou te falar uma experiência bem interessante. Em 2005, eu lembro claramente, em 2004, 2005, a arroba de boi valia mais ou menos em reais, obviamente é defasado, né, em virtude do câmbio que a gente trabalha hoje, mas eu lembro claramente, era 40 a 50 reais por arroba, em 2005. E quando a gente falava de adubação nesse período, o pessoal quase batia na gente, né? Achava que era maluco, isso não dá certo. A terra ainda era barata, você ainda tinha fronteira agrícola. Por exemplo, quando a gente foi abrir fazenda no Tocantins, fazenda da empresa, eu lembro claramente, o hectare lá custava R$ 1.000 o hectare para fazer a abertura. Então, vamos chamar assim, na primeira metade da primeira década dos anos 2000, ainda a terra era muito barata. Eu lembro que quando em 2009 a roupa de boi foi quase R$ 100, todo mundo enlouqueceu, né? Aí foi trabalhando. E hoje, no cenário, eu gostaria de trazer alguns dados aqui interessantes, que eu fiz uma colinha aqui do lado, Janaína, para a gente poder Sim, ir todo trazendo mundo algumas faz, isso é ótimo. informações, sabe? Com alguns dados.
Em 2005, uma arroba de boi comprava um saco de 2520, né? 20,0520, um adubo de cobertura muito utilizado, em 2005. Eu tive a curiosidade de puxar aqui essa relação hoje, ela está em 2,3, ou seja, uma arroba de boi compra 2,3 2,3. sacos de fertilizantes. Então mudou muito o contexto. A aceitação pela tecnologia mudou do ponto de vista do pecuarista. O pecuarista para ouvir sobre adubação de pastagens em vários sistemas, principalmente em recuperação de pastagens degradadas, que eu creio que seja o grande passivo hoje da pecuária, sabe? Aquela recuperação da pastagem existente. Não é uma nova reforma. Aquela pastagem que está no processo de degradação, você recupera via fertilidade. Mas o interessante é que as pessoas elas param para ouvir. E cada vez mais. Mas você sabe, eu acho que está um pouquinho o calcanhar de Aquiles da adubação? O técnico. O técnico ainda não acredita da forma que deveria acreditar. Acho que ainda tem um pouco de resistência, principalmente do corpo técnico, em relação a isso. Essa é uma informação importante. Tem muitos técnicos acompanhando a gente aqui. Eu também gostaria de ouvir a opinião de vocês, pessoal, em relação a isso, né? Que é bem bacana a gente trazer isso para um debate, né? Mas por que você acha, Humberto, que o técnico, você acha qual é o problema do técnico nessa transferência da tecnologia? Você acha que é esse casamento entre adubação e manejo? Ou é uma questão de segurança? O que você me diz disso? Eu acho que ainda existe um hiato em relação à parte de fertilidade de solo, parte de solos mesmo, com a parte da forragem de cultura. Eu acho que ainda tem uma distânciazinha, não digo, tem alguma coisa que não fecha a conta, porque quando a gente pega profissionais que trabalham a tecnologia da adubação, normalmente eles já vêm com aquilo já encucado na cabeça da universidade, ele já como é que eu falo? Ele já leva aquele conhecimento, aquela crença com ele que vai dar certo, ou pelo menos começa a usar aquela ferramenta. Eu acho que ainda falta um pouquinho esse contato, porque é interessante, Janaína, que no mercado de fertilizantes existe uma coisa bem bacana de se observar. Quem trabalha com agricultura normalmente não interage com pecuária. Ou seja, quem mais comercializa fertilizante, né, os grandes vendedores, os profissionais que têm esse contato com o mercado de fertilizante muito forte, normalmente eles não têm um contato muito expressivo com a pecuária. Às vezes por desconhecimento, talvez por não enxergar a pecuária como uma oportunidade de mercado, e isso mudou. Então, eu acho que o técnico, como ele está muito voltado ao desempenho animal, ou seja, eu vou investir no animal, para o animal me dar desempenho, principalmente em suplementação, mas eu acho que falta um pouquinho a gente botar a pastagem nesse contexto e criar um pouco, talvez, não é criar um pouco menos de dificuldade, mas é mostrar que vamos chamar assim, uma forma que o pessoal possa acompanhar. Eu acho que aqui ninguém discute que tem que suplementar os animais com mineral, ou seja, dar uma suplementação mineral para o rebanho. Acho que ninguém discute isso mais, né? Isso é ponto pacífico. Ponto pacífico. Mas você concorda, por exemplo, que um confinamento não é para todo mundo, não é verdade? Sim, Vamos fazer como eu não é. concordo que pânico Isso. não é para todo mundo. Isso. Então, o que eu quero dizer? Talvez a gente tenha que definir uma estratégia, por exemplo, vamos chamar assim, uma linha branca da adubação, né? Uma adubação mais de base, para aquelas recuperações de pastagens degradadas, para uma formação de pasto, e também o raciocínio para uma área mais intensiva, uma área irrigada. Ou seja, levar um programa que, apesar da intensificação ser limitante, não é para todos, porque envolve uma série de fatores, talvez uma recuperação de pastagem, pegar aquele receio de se fazer uma adubação, experimentar a tecnologia. Uma coisa que eu acredito muito, Janaína, no produtor pesquisador. O que é o produtor pesquisador? Não é o produtor que faz pesquisa, mas o produtor que abre a sua fazenda para experimentar uma pesquisa. A gente tem um produtor aqui que Entendeu? faz isso. O Rodrigo, a gente está conversando e ele entende, ele tem a cabeça muito aberta, está sempre acompanhando a gente aí. E a gente vai começar a fazer trabalho lá na propriedade dele. Eu acho que esse é o caminho, na adubação, para avançar esses números, é levar a tecnologia para o campo, sair um pouquinho do campo experimental, e o campo experimental você controla muito as condições, fica um pouco mais fácil de você determinar. Porém, no campo, existem outras variáveis que a gente, muitas vezes, é um pouco complicado de se observar a nível de experimento, por causa da escala. Por exemplo, quer Sim. uma ferramenta legal?
vamos supor que eu estou num lote aí de 100 animais, 50 animais inteiros num processo de terminação a pasto. Aí, de repente, eu descobri que no meu sistema de manejo, em vez de 50, cabem 100 animais, ou 80. Eu vou lá e coloco mais 30 naquele lote. Bicho, vai ser um arraso, porque vai brigar, vai quebrar tudo. Então, são esses conceitos que muitas vezes a pesquisa não mostra. Só mostra quando você tem aquela condição comercial, que era previsto chover tanto e não choveu. Você tem aquela capacidade de definir, de decidir rápido. Então, a adubação ela passa por um contato maior, um envolvimento maior do pecuarista nessa tecnologia. É importante que o pecuarista e o técnico que o assiste experimentar, não ter aquele receio de fazer essa experiência e buscar avançar na tecnologia. O João Carlos fez um comentário aqui, inclusive na live que a gente fez ontem com o professor Fábio, nós fizemos esse comentário, Humberto, e eu não posso deixar de falar disso aqui, porque o que acontece? O João Carlos comentou que ele, como técnico, ele sente muita dificuldade porque os nossos próprios manuais de adubação eles estão muito defasados, né? Então, a gente tem manuais de adubação e todos eles, a quinta aproximação que nós temos, eu estou esperando a sexta aproximação desde a época da minha graduação, né? O manual de recomendação dos cerrados, né, de todos os estados do Brasil, eles são muito defasados, né? Então, existem gramíneas forrageiras que já foram lançadas no mercado, que não têm a recomendação adequada, né? E o João Carlos está comentando que ele faz ajustes. Então, isso também eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. A gente até comentou de fazer ontem, né, um grupo de pesquisadores na área de floricultura no Brasil envolvidos com adubação. Depois eu vou conversar com você também sobre isso, para você entrar com a gente nisso daí. Para a gente começar a discutir isso. A gente precisa dar uma renovada nesses manuais, né? Você acha que está defasado também, né? Eu acho, concordo plenamente com isso. Adubação de pastagens nem sempre é corrigir o que o solo precisa. Quando eu falo corrigir, não é só questão de calagem, em termos de nutrientes. Você, às vezes, aduba para continuar com o nível baixo, porque uma premissa que eu acredito muito, Janaína, e todos que nos acompanham, fertilidade de solo em pastagens leva tempo para se fazer. Você pode fazer de um ano para o outro, depende do seu capital. Agora, quando você tem capital comedido, leva tempo. E aí, muitas vezes, quando você corre, muitas vezes você estima, faz uma adubação esperando, eu vou fazer uma adubação para você levar 10 miligramas por decímetro cúbico de fósforo. Está com 1, eu quero botar 10, eu vou lá aplico 9. Aí você quantifica, o 1 virou 4. Muitas vezes está muito distante daquele alvo. Então, a pessoa se frustra e acontece uma série de coisas. Até teve um comentário desse aí sobre essa frustração, mas depois a gente faz. Então, ainda além, eu acho que é preciso criar no Brasil uma instituição, uma associação, algo parecido, específica para se estudar forragicultura. Exatamente. A gente conversou ontem com o Fábio, vários professores estavam na live, alguns já entraram em contato, nós já estamos montando um grupo, a gente vai chamar isso de Forragicultura Brasil. Né? Essas lives serviram para isso, já você entra no grupo e a gente vai começar a fazer padrões, protocolos de experimentação, Humberto, para que a gente consiga fazer em diversas regiões do Brasil. Porque eu acho, o pessoal que está assistindo a gente, por que essa ideia surge? Eu acho que o Humberto vai concordar, porque a gente tem protocolos dos mais diversos, diferentes regiões e temos um país de dimensão continental, né, Humberto, com diferentes condições de clima e de solo, em que a gente precisa estabelecer um protocolo padrão dentro do nosso país, como existe em outros países do mundo, né, para que a gente consiga, então, determinar, né, a melhor forma de fazer a correção de solo, dependendo da região em que você se encontra. Né? Até o Robson faz a pergunta de qual seria o melhor manual de recomendação para calagem, seria o de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro. Aí eu vou passar a pergunta para você, Humberto. A calagem até que eu não vejo muito. Eu gosto assim, eu analiso da seguinte coisa. Eu faço muito cálculo pela saturação por base, faço muito cálculo pelo alumínio trocável, mas confesso que eu faço muito pela saturação por base, que é mais fácil. Rapidamente você determina. Agora, quando é que eu uso muito alumínio trocável? Tem muita região, principalmente em solos de baixada litorânea, ou solos que têm a CTC muito alta. Normalmente solos de CTC muito alto, quando eu falo CTC alta, CTC 8, 9, 10 centimol de carga por decímetro cúbico, então é alto. É alto. E aí você vai quantificar a saturação por base. Você tem lá 1, 2, vou botar até um nível razoável de cálcio, 1,5 centimol de cálcio na análise de solo. Se você quantificar isso aí para uns 50%, 60% de saturação nessa CTC, vai te dar calagem na ordem de 4, 5 toneladas por hectare de calcário, se não for mais. E aí nós não vamos aplicar isso. Então, nessas regiões que você tem CTC muito alta, eu gosto de usar o alumínio trocável, porque você neutraliza, vamos chamar assim, o que é tóxico e eleva paulatinamente aí os níveis. Então, depende muito de qual
qual situação que a gente se depara para se definir um bom método, né? Sim, Acho que a pergunta que o pessoal gosta de saber é qual que é a quantidade máxima para jogar de calcário por cobertura, alguém né? perguntou. Alguém perguntou ali se a recomendação de calagem der mais de 3 toneladas, o que fazer, né? Isso também, você não vai achar no manual. Então escreve aí, By Humberto, conversando com o Janaína. Olha, o que eu faço é o seguinte, Minas Gerais é muito claro nisso daí. Já que as calibrações são feitas de 0 a 20 centímetros, quando você aplica em cobertura, o calcário reage de 0 a 10. Então, em tese, na teoria, você deveria dividir por 2 a calagem. Se você calibra para 0 a 20, mensura para 0 a 20, só que ela reage de 0 a 10, você divide por 2. Isso, a teoria, você faz dessa forma. Só que eu acho a seguinte forma, depende do histórico do solo. Solos corrigidos, você tem que tomar mais cuidado. Solos não corrigidos, você pode avançar um pouco mais. Tem sistemas, em média, assim, até 2 toneladas por hectare eu aplico tranquilamente. Se for sistema intensivo, até 3 toneladas eu aplico. Acima disso, a resposta vai ser até muito baixa. É importante que você faça um ano e no ano seguinte você aplique. Depende muito da condição de solo. Solos com poderes tampões mais altos, você vai ter que aplicar mais calcário. Solos com teores mais com textura mais arenosa, você vai ser mais comedido. Então depende muito de cada situação e tipo de solo que você está trabalhando. Vamos chamar assim, no barro é uma coisa, na areia é outra, né? Vamos chamar em português Muda assim, tudo, né? coloquial, né? Muda tudo. Muda Falando, muito. então, respondida aí a pergunta da calagem. Humberto, vamos então fazer por ordem. Tem alguma coisa mais que você gostaria de fazer a colocação em relação à calagem, para depois a gente partir para fósforo, né? Que é no momento da semeadura. Tem Eu algum acho comentário a mais importante. em relação à acidez dos nossos solos, né? Que a calagem no Brasil é extremamente importante, né? Primeiro a gente entender que é natural dos nossos solos ter É, acidez, né? Isso é uma coisa natural, solos intemperizados, muito velhos. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado não é nem na formação da pastagem. Na formação, como vai haver incorporação, você vai misturar aquilo tudo no solo via implemento, até que você não tem tanto problema, por exemplo, de uma calagem próxima a uma adubação, porque o solo vai diluir aquilo ali. Agora, na pastagem formada, a gente tem que tomar muito cuidado. Não é nem questão de perda do calcário e ação. O problema é que quando se aplica em cobertura, querendo ou não, mesmo diminuindo a dose, nós vamos levar esse pH nos primeiros 5 centímetros de solo para níveis bem altos, possivelmente 7, talvez até mais um pouquinho. E aí, quando você tem pH acima de 7 e de repente vem e aplica um próprio fosfato reativo, aí dá. ou aplica uma ureia, ou até mesmo sulfato de amônio, você pode, mesmo com sulfato de amônio, ter perda por volatilização de amônia, por causa do pH. Então, em pastagens formadas, é importante a gente ter esse espaço de pelo menos 90 dias ou pelo menos 80 milímetros de chuva acumulado em cima para poder realizar as adubações, senão as perdas vão ser bem severas. Tá, ok. Então, prestar atenção aí nessas distâncias entre essas datas, né? Que isso aí em relação ao fósforo, Humberto, eu gostaria de conversar um pouquinho agora diretamente sobre o fósforo, até para a gente poder falar um pouquinho do trabalho que a gente fez aqui em conjunto. Eu tenho assistido muitas lives aí nesse período de pandemia, né? E aí eu escuto muitos profissionais da área falando que não recomendam, e eu escutei algumas pessoas dizendo assim, um pesquisador, dizendo assim, eu recomendo fortemente, a palavra foi, que não se utilize, né, um fosfato de lenta liberação no momento da semeadura. E aí eu não falei, né, não comentei nada, né, eu queria até ter comentado algo na live, mas eu deixei para esse momento aqui. Eu gostaria de conversar com você um pouco sobre a experiência que a gente tem. Nós temos 4 anos, né, Humberto, de dados experimentais, a gente já fechou agora nessa última água, são 4 anos agrícolas trabalhando com esses dados. A gente já tem dados parciais disso, o artigo já está finalizando, né? E aí conta para o pessoal aí quais foram as nossas descobertas em relação à adubação fosfatada. Pois 4 anos já, né? Passar rápido. 4 anos, mas é muito tempo de avaliação, né? Isso Isso é aí, gente, importante. olha, assim, eu acho que assim, os grandes pesquisadores da área de fertilidade de solo discutem isso até hoje. Tanto é que se olhar Sim. a quinta aproximação de Minas Gerais, tem um capítulo para fosfatos naturais reativos e fontes solúveis. Então, eu me coloco muito humildemente aqui colocando a minha opinião em relação a isso daí. Mas nós estamos dando o mesmo remédio para doença diferente. O que eu chamo de doença diferente? Então vamos botar nome aos bois aqui para ficar mais fácil.
Se você pegar um solo com pH acima de 6 e aplicar fosfato reativo, você não vai conseguir resultado, porque ele não vai solubilizar nessa faixa de pH. Então, para tranquilizar a mente dos profissionais que estão nos acompanhando, o que eu faço com fosfato reativo é para a área de condição de acidez mais elevada, abaixo de 6. Por que eu chamo a atenção disso? Porque a gente leva o raciocínio para um sistema intensivo, irrigado, que você precisa de grandes aportes de fósforo, que são grandes quantidades de calcário, esse pH está elevado, e traz esse raciocínio para o passo extensivo. E quando você tem um pH muito alto, numa condição de um solo de 35% de argila e um solo de textura média, é 5,5 no máximo, aí corrigido, né? Isso não é condição de correção. Então, queridos, não adianta a gente dar esse processo, porque lá no nosso experimento que a gente fez, e mostrou muito claro, que a gente foi variando, né? A gente variou Foi vários, saindo da fonte muitos solúvel tratamentos. para a fonte reativa, né? Importante dizer que o fosfato natural é só o reativo, não é o fosfato natural brasileiro, que ele é muito duro, ele só serve para ser acidulado em fase Qualidade, aguda. né? Isso, ele tem fósforo, só que esse fósforo não é liberado. Então, o fosfato natural nosso, do Brasil, ele é muito ruim, em virtude do solo de origem. Então, quando a gente usa fosfato natural reativo de origem sedimentar, normalmente vem do norte da África, Israel, Estados Unidos tem bastante também. São solos macios, vamos chamar assim, são rochas macias, são rochas que você tem essa liberação desse fósforo. Não é todo, mas você tem. Então, o que acontece? Quando a gente variou esses resultados, a gente viu o seguinte, que com 20% de fosfato reativo na mistura com fonte solúvel, a gente já teve o mesmo resultado da fonte solúvel no primeiro corte. Você lembra do resultado? E o Lembro. gozado que nos cortes subsequentes ele já ultrapassou a Já fonte solúvel. ultrapassou. Exatamente. Por quê, pessoal? Porque quando a gente trabalha o aporte de fósforo todo ano, é um raciocínio. Agora, pastagem, quando você faz uma adubação de plantio e vai levar aí uns 5 anos para vir fazer alguma adubação naquela área, você tem que explorar efeito residual. A cultura é perene, não é anual. É E exatamente isso que eu aí, falo, é perene, gente. O negócio é você está plantando justo, ano que vem, você não quer ficar tendo os mesmos gastos. Cada ano você tem que diminuir o investimento, né? Que você está fazendo para perfeito. manutenção. Perfeito. Então mostrou assim, as misturas são muito eficientes. É interessante dizer, o próprio reativo no primeiro corte ele segurou, o pasto cresceu mais lentamente, isso é natural, é esperado, mas depois ele se mostrou bem eficiente. Então assim, eu acredito muito na mistura. A mistura de fontes ela é muito eficaz para atender a demanda de curto prazo e médio prazo. E é Isso. importante que a Assim que gente esse pense trabalho for também. publicado, o pessoal aqui vai ficar sabendo de primeira mão para ir lá consultar, ver É, direitinho. A e gente aí, publica aqui no pessoal, Forra de Cultura e Pastagem. e aí, deixa eu olhar para minha colinha aqui. Sabe por que nós estamos falando isso? Peguei o preço de hoje só para a gente ter noção, pessoal, como é que é importante isso. Super simples. Fosfato, né? Ele é a fonte de fósforo solúvel mais utilizada no Brasil. Ele tem um custo na ordem de R$ 7,00 o quilo. Ou seja, se você vai jogar 100 pontos de fósforo, 100 quilos de P2O5 por hectare, você vai gastar R$ 700 o hectare. O fosfato reativo é em torno de R$ 3,00. Os mesmos 100 pontos de fósforo vai custar metade do preço, R$ 300 o hectare. A mistura é o intermediário. A mistura ela se apresenta com uma forma muito boa na ordem de R$ 4,00 o quilo. Então, pessoal, a questão é econômica. Porque o que não pode é formar um pasto já pensando na data da reforma dele. Me desculpe se não entra na minha cabeça. A não ser que seja a sua estratégia. Não, é minha É, estratégia, mudar, fazer uma integração, tudo certo. Agora, eu formar um pasto já pensando na data da reforma, aí me desculpe, pois é, não, não isso está também não certo. entra na minha cabeça, não, Não Berta. vai, velho. Vocês vão Isso me aí. desculpar, exatamente. Eu vou formar um passo e estou querendo que daqui a É, 20 anos ele esteja lá do mesmo jeito, né? É esteja um lá e eu perene, né? fazendo outras coisas, é justamente. E É, aí, e é uma Janaína, é coisa. muito importante. Sim, Pode falar, pode pode falar. falar. Não, eu tô falando É, que essa perenização das passagens ela é um pouco diferente, né, Humberto? Uma árvore perene, você consegue ver que ela estaria, aquela mesma primeira plantinha que você colocou é aquela que você vai ver daqui a 20 anos. Num isso. pasto, não. Num pasto você tem a primeira planta que depois ela vai se renovando com os perfilhos. E qual é o nutriente mais importante para induzir o perfilhamento? Né? O fósforo. Então, a Sem dúvida. adubação fosfatada, né, esse efeito residual que entra garantindo essa perenidade. Então, foi o que você falou, esse negócio de você implantar pasto com prazo de validade não dá para o bolso de ninguém, né? Janaína, isso é importante. Então, os dados do Rally da Pecuária, não sei se a equipe da AgroConsult está nos acompanhando, mandar um abraço para o Pereira, que eu falei que eu ia mandar um abraço para ele hoje aqui. Olha só que coisa interessante. Os dados do Rally da Pecuária mostram uma coisa bem bacana.
os pecuaristas que participam dos eventos, que são visitados, falam que reforma em média de 6 a 15% da sua propriedade ao ano. Vamos botar uma média de 10%. Ok. Reforma no sentido de falar assim, olha, eu faço uma coisa boa, eu invisto no pasto, eu vou lá, reformo a minha pastagem, 10% do meu pasto por ano. Em resumo, o seguinte, quando normalmente, aí você pergunta, quanto de fertilizante você coloca? Muito pouco se coloca em termos de formação. Agora, você imagina uma fazenda com 10% sendo formada e o tempo médio para se fazer o primeiro pastejo nessas áreas gira em torno de 5 a 6 meses. Você imagina a fazenda tendo 10% da sua área parada 5 a 6 meses por ano, todo ano. Todo ano. Porque as reformas muitas vezes são feitas como um bom objetivo de reformar aquela pastagem, porém, aquela frequência de reforma, apesar de você não investir em corretivo e fertilizante, ela é muito cara porque você passa a fazer aquilo com frequência alta. E aí, os consultores da área econômica falam assim, olha, não dá para você investir muito em adubo de pasto. Depende, se for realmente eu trabalhar em reforma de pastagem Todo sem ano. critério, aí não tem Aí é pasto que caro. paga a conta. Então, acho que essa que é a Exatamente. observação, né? Perguntar para a pastagem o que ela precisa ser feita. Não a gente, eu gosto sempre de falar, levar de goela abaixo a ela, né? Simplesmente perguntar para a pastagem, o que você quer que eu E faça? na Ela vai falar verdade ela assim, te diz, né? Ela te dá o recado, os animais te diz. dão o recado, né? Você começa a perceber que há uma diminuição. Só um adendo aqui, Humberto, ver se você concorda comigo. Alguém perguntou aqui qual que seria o maior gargalo para ajustar a taxa de lotação quando na adubação, né? Não sei se exatamente foi essa a pergunta do Igor. Mas o que é mais interessante é que a tecnologia da adubação, Humberto, ela muitas vezes ela é desacreditada pura e simplesmente porque ela não é acompanhada de um bom manejo. Você já tinha começado a falar É, disso, né? Então, se é, o cara não é, sabe colher a forragem, a adubação, né, ela acaba sendo uma estratégia um pouco perigosa. Porque aí o cara vai desacreditar na tecnologia, mas não é por causa da tecnologia, né? É por causa da isso, falta e habilidade, da falta, né, dessa habilidade de fazer o isso. manejo após a adubação, né? E aí, só respondendo a pergunta do Igor, na minha opinião, o maior gargalo para a gente ajustar a taxa de lotação é o conhecimento da disponibilidade de forragem. Isso é uma coisa que a gente não faz, né, Humberto? A gente não É, mede quanto você tem de produção de pasto. O cara sabe quantas isso. sacas ele está colhendo, mas você não sabe quanto É. você está produzindo, né? Talvez a Eu gente. acho que. Aí eu passo a bola para vocês que estão na pesquisa aí para poder desenvolver uma ferramenta um pouco mais prática. Porque quem já cortou quadrado aqui, cortou forragem no quadrado, sabe? Você faz uma vez, duas vezes, ou assim que na sexta já está desistindo. Porque então nós precisamos ter métodos indiretos aí, um pouco mais precisos aí para que a gente possa Exatamente. A facilitar, altura é sabe? um método que está bem calibrado, é um método É, bem direto que está muito bem calibrado, né? Então o tá. Mas problema é já, a gente não ajustar isso. Mas isso é coisa para manejo, tá, pessoal? A gente pode falar disso depois num outro momento. Mas pode falar, Humberto. eu só queria dizer assim, o que limita a adubação, eu falo para você o seguinte, o manejo de pastar, manejo do pastejo é o coração. Isso aí Sim. é ponto Que eu claro costumo disso dizer aí. é o maior gargalo da pecuária brasileira. Só que é o seguinte, mas também muita gente tem medo de trabalhar a adubação porque eu não sei manejar. Então, vamos aprender a manejar. Exato. Eu costumo dizer que qualquer fazenda, sem exceção, qualquer fazenda, qualquer pecuarista nos acompanhando aqui agora, sem conhecer a fazenda dele, eu afirmo com muita clareza e humildade. Qualquer fazenda é possível estabelecer uma estratégia de manejo de pasto. Que seja básica, mais simples Sim, possível, sim, é claro. possível. E, infelizmente, a equipe de campo se acostuma com. Não só a equipe de campo, o dono também, se acostuma com pasto ruim. Porque é interessante, Janaína, quando você começa a mudar a condição de pastagem da fazenda, vira aquela novidade, aquele negócio todo, aí passa a virar uma É. normalidade. De repente, aquele pasto começa a cair a qualidade. E aquilo passa a incomodar a pessoa. Ou seja, a gente, infelizmente ou felizmente, característica talvez do ser humano, se acostuma àquela condição, se habitua àquela condição, e tem muita gente acostumada com pasto ruim. É. Eu acho que esse é a pegada. É começar a se sentir incomodado com aquela pastagem de baixa produtividade, certo? Sim, até por causa do valor da terra também, né, Humberto? Se não estiver É. utilizando de forma correta o que tem valido a terra hoje, não vale a pena, né? Eu queria mandar um abraço para o Chocolate, meu aluno, que está sempre acompanhando a gente aí, o Thiago também. Eu não posso ter, eu sempre penso em mandar um abraço para o Chocolate e esqueço. Não posso, porque ele está aí todo dia, ele está acompanhando direto. Obrigada aí, Caio. Humberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pessoa perguntou, desculpa, gente, eu não anotei o nome. A adubação foliar na pastagem, ela vai refletir na fertilidade do solo? De que forma? Muito boa a pergunta. E trabalhei com adubação foliar e
Manuel lá em Em Uberlândia, ele fez um Uberlândia. trabalho bem interessante também. A adubação foliar, ela não interfere em nada em fertilidade de solo, não tem como, é impossível, porque nós estamos falando de 2 a 4 quilos de formulado por hectare. É impossível refletir qualquer coisa no solo. No Isso aí, solo. agora, na planta pode ter interferência. Tá? Na planta, eu acho que é outra conversa. E aí, a gente precisa experimentar mais e medir mais esses resultados. A adubação de foliar é crescente porque a pessoa que vende oferece, tá, Janine? O pessoal, vamos fazer. E Uhum. o que acontece? Tem muita gente que tem resultado, tem muita gente que não tem. E a própria pesquisa mostra isso aí. Tem área que dá resultado, tem área que não dá. Mas eu acho assim, uma estratégia, por exemplo, quando você vai fazer um uso de herbicida, você usar um adubo foliar para ajudar um fortalecimento, um vigor daquela planta naquele momento, eu acho que é uma estratégia. É, Principalmente no pasto recém-formado, você vai fazer uma aplicação de herbicida, você aproveita a operação, aplica o foliar. Então, assim, acho que é interessante. Uma outra vertente, que também deve ser analisada com a adubação foliar, qual o efeito da adubação foliar no valor nutritivo da forragem. Isso eu acho que também influencia. Então, Talvez seja são melhor, coisas... mais importante do que realmente o solo, né? Não, o solo não vai nem Não sentir. vai sentir. Não vai nem sentir, na verdade, mas a planta tem, eu acho que tem efeitos na planta que devem ser medidos. A adubação foliar ela tem o seu espaço, ainda a pesquisa não mostrou com clareza quais são os nutrientes, o que vai ser trabalhado, mas tem muita gente usando, muita mesmo. Beleza. O Robson colocou que a gente pode fazer por sensoriamento remoto a medição da massa de forragem. Alguém fez uma pergunta aí também, Humberto, eu acho importante a gente colocar em relação ao uso de leguminosas para diminuir a necessidade de adubação nitrogenada. Né? A gente tem uma live aqui que a gente fez com o professor Daniel Casagrande, ela já está disponível lá no Fórum de Cultura e Pastagens. O objetivo da leguminosa é esse, mas a gente sabe das complicações que tem no manejo, né, Humberto? Isso aí é o seguinte, assim, se você me perguntar na minha vida viajando os estados do país, falando sobre adubação, você me pergunta quantas áreas de consórcio que eu vi que implantado, só foram poucas, tá? Assim, o que eu vejo? A gente tem que escolher, se a gente quer leguminosa para o solo ou para o animal. Para os dois, eu acho que não dá. É a minha visão. E eu acho, O professor Daniel tem uma visão um pouco diferente, mas ele trabalha com isso, tem tido resultado de pesquisa, mas assim, é a prática, é o dia a dia também, né? veja, é a minha opinião, sabe? Assim, Sim, não, claro. tem vários, por exemplo, lá no CEPLAC, na Bahia, o pessoal fez um trabalho por bastante tempo com Com amendoim amendoim, né? forrageiro, justo. E tiveram resultados muito bons. Então, assim, o que eu acho? A, a questão da leguminosa, talvez precise de um protocolo para facilitar essa implantação e essa condução dessa produção, porque eu acho importante. Você faz uma adubação de fósforo bem feita, trabalha com um sistema de lotação mais baixa e explora aquele vigor da pastagem, manter a pastagem numa condição boa. É a minha visão. Você fazendo a persistência dessa leguminosa na área, evitando a decapitação via pastejo, para que ela fixe nitrogênio para a planta forrageira, né, para a planta C4, e aí trabalha. Assim. Agora, realmente, isso eu vi poucas áreas, mas é uma opinião muito particular. Então, Não, tem mas vários eu profissionais e também tenho. colegas que trabalham, entendeu? Mas eu É acho difícil você que fazer um manejo de duas plantas que são completamente diferentes, né? É é, muito complexo essa questão toda. Humberto, como que faz para levar fósforo em solos aluviais? para elevar fósforo, É, desculpa, para aumentar, olha, é. é, tem uma regra prática que o pessoal usa, em torno de 10 quilos de P2O5 para cada... Minta, 10 quilos de P2O5 aplicados no solo para se elevar 1 miligrama por decímetro cúbico. Essa é uma regra que o pessoal gosta muito de usar. Generalista. É. Só que o que acontece? A quem até trabalhou essa regra mostrou o seguinte, que a resposta no solo, em virtude das fontes de fósforo, variou de 6 quilos até 15 quilos de P2O5 por hectare para elevar esse mesmo 1 miligrama. Então, assim, quanto maior o poder tampão do solo, principalmente em capacidade de absorção, quando tem essa dificuldade dele aumentar de ter essa interferência no teor do solo, principalmente em solos mais argilosos, você vai ter mais dificuldade para se elevar esse nível de fósforo na área. Então, o que eu entendo?
eu sempre fiz as minhas recomendações de adubação, principalmente para sistema intensivo, pautado na extração. Eu acho que a extração talvez seja o modelo mais justo aí para se trabalhar e monitorando vianagem de solo. Então, a extração você vai aplicando e vai monitorando até chegar num patamar elevado. Agora, qual é esse patamar? Depende do sistema. Se você está trabalhando com altos níveis de nitrogênio, você vai precisar de níveis de fósforo mais Mais elevados. alto, Então, assim, eu acho que é importante a gente não... o modelo da extração, ele atende mais a demanda do pasto e torna-se mais econômico ser trabalhado. Porque, como eu disse, dependendo do solo, para você colocar aquele teor que é preciso, ou que a gente considera necessário para aquela planta produzir, para aquele sistema comportar aquela lotação, muitas vezes o custo sobe muito. Isso aí interfere a rentabilidade do sistema, principalmente para áreas mais de sequeiro, que você não tem muita disponibilidade de água, você não consegue avançar muito em lotação, mas você tem que corrigir a fertilidade. Então, o modelo de extração eu acho mais apropriado, porque o solo ele é um fator que interfere muito a economicidade da adubação, porque ele vai interferir em eficiência de absorção, eficiência de aplicação, perda. Ele vai ser um fator que pode ser tanto de ganho quanto de perda. Então é importante eu gosto de trabalhar muito o modelo de extração e olhando para o solo. Eu acho que é muito difícil a gente traçar hoje, na luz que, pelo menos pelo que eu aprendi nesse tempo de trabalho, é muito difícil você seguir um modelo só. Você tem que sim. olhar para várias frentes para definir uma estratégia mais apropriada para a É, região que você está inserido. e em pastagem é sempre assim, né, Humberto? É muito difícil a gente ter um modelo único para. Não tem como, né? É, Depende de várias condições climáticas, depende da planta, o modelo de extração depende da planta que você está trabalhando, né? Então tudo isso muda, né? O José está perguntando para a gente a opinião da gente em relação à adubação nitrogenada associada com a inoculação das bactérias, né? Ele está perguntando especificamente do Azospirillum brasiliense, né, em pastagens. Você já trabalhou com isso? A gente está começando um olha, trabalho com não, isso agora aqui na universidade. não, que bacana. Eu não tenho experiência desse tipo de trabalho. É interessante dizer o seguinte, né? Essa questão da fixação biológica. A planta na condição natural ela tem um pouco ela faz um pouco de fixação, né, dentro do seu ambiente ali. A partir do momento que você começa a colocar nitrogênio, a planta, vou chamar assim, entre aspas, começa a ficar um pouquinho preguiçosa, né, para fazer aquele processo. Então, assim, em gramíneas, né, vamos chamar assim, você trabalhar isso aí, a não ser que seja por produtos que aí eu não tenho conhecimento do que está sendo trabalhado em termos de inoculantes, para se efetivar isso daí. Né? Talvez se quiser Ok. comentar alguma coisa, você fica à vontade. Mas Não, a gente com está relação a começando os inoculante, trabalhos aqui. Eu já vou pedir desculpa de novo pela milésima vez pelos cachorros, tá, pessoal? O pessoal das lives aqui está acostumado com eles, eles já conhecem meus cachorros. Porque eu falo pra caramba. Ô, Humberto, também não anotei o nome da pessoa que fez a pergunta. Qual seria a quantidade mínima de matéria orgânica no solo para se pensar na aplicação de nitrogênio? Faz essa relação para a gente aí da matéria orgânica e da adubação nitrogenada. Que essa depende aí é também da qualidade dessa matéria orgânica, né? essa relação é uma relação importante. Em média, 1% de matéria orgânica no solo, na teoria, ela disponibilizaria 30, o número exato seria 33 quilos de N, né? Então, 30 quilos de N para Para cada cada 1% de 1% matéria de matéria orgânica. orgânica mineralizada. Isso, esse número, ele comprova, ele traz, né, ele reflete de forma bem expressiva. Quando você pega uma UA ao longo do ano, a extração que essa UA faz, ela vai tirar em torno de 40, 50 quilos de nitrogênio. Essa extração, né, quando ela vai estar trabalhando. E aí, se você imaginar um solo de 1,5% de matéria orgânica, explicaria por que as pastagens, em média, ela comportam uma UA durante o ano inteiro. Ou seja, a matéria orgânica vai disponibilizar uns 45 quilos de N por ano, uma UA usa isso daí, e vai ter outras reciclagens, então vai comportar isso daí. Bom, quando você tem muita matéria orgânica, isso é uma coisa que eu acredito muito, e aí eu vou extrapolar um pouquinho, além da matéria orgânica, a questão de você explorar residual de fertilizantes no solo. A pastagem é uma cultura muito interessante nesse sentido. Quando isso mais no modelo, mais no sistema mais extensivo. Quando a gente trabalha uma estratégia de adubação na fazenda, passa a ter uma cultura, vamos chamar assim, com fertilidade na área, o que vai acontecendo?
chega um ano que, vamos supor, o caixa da fazenda caiu, deu uma diminuída, o cara fez investimento, ele não está com aquele caixa todo para fazer investimento em adubação ou vender parte do rebanho, para fazer qualquer coisa, a demanda diminuiu. Quando você tem essa estratégia de adubação, o que acontece? Aquela área que vem de um histórico, ela mantém uma lotação bem adequada, ou seja, você trabalha aí 2 anos com 50, 60 Fica quilos de constante. nitrogênio, na hora que separa, ela mantém uns 2 anos uma boa lotação. Então, esse efeito, quando você explora essa reciclagem, é importante. Por isso, Janaína, eu vou falar um negocinho aqui agora, não sei se a turma vai concordar, mas é bom a gente falar uma coisa para debater. Vamos lá, pessoal. Manejo de pastagens adubadas tem que ser diferente de manejo de pastagem sem adubação. Claro. Pastagem sem adubação, pensar em eficiência de colheita, intensidade de pastejo alta, colher o máximo possível, eu acho que é uma equação muito perigosa na fazenda, porque você começa a comprometer essas reservas, começa a comprometer a reciclagem de nutrientes. Exatamente. Então, e quanto maior o nível tecnológico, mais perigoso fica, né, Humberto? Isso mesmo. Inclusive, isso tem mesmo. até um Então, comentário aqui, isso a gente não pode deixar de falar, quanto mais intensificado for o seu sistema, a tendência é que a gente trabalhe com altas doses de nitrogênio. Aumentando o nitrogênio é uma tendência enorme à acidificação do seu solo, né, Humberto? E aí você começa a ter outros problemas, né? Você sabe quanto que o pessoal está jogando aqui no sistema de gado de leite irrigados aqui no estado, em média? Ah, meu Deus. De 800, 900 quilos de N. Exatamente. Aqui a gente tem produtor que trabalha... não é ureia. Tem produtor que trabalha com quase 1 tonelada de ureia aqui. Então, isso aí tem também que saber ser trabalhado, porque isso mexe com todos os equilíbrios, né? O próprio enxofre, o equilíbrio entre nitrogênio e enxofre, que também é importante, né, Humberto? Que a gente esquece o enxofre sempre. É igual unha em carne. Nitrogênio e enxofre. Um dos grandes problemas é que nós estamos tendo um monte de nitrogênio não proteico na planta, é porque é excesso de ureia e falta enxofre. Falta enxofre, exatamente. Isso é uma preocupação que o pessoal não tem. Às vezes, mas eu estou colocando 800 quilos de nitrogênio, o pasto não vai, eu trabalho com 500 quilos, o pasto não vai, mas como é que está seu enxofre? Foi ureia a vida inteira, não colocou né, uma fonte sulfurada, né? Então, isso aí é fundamental. É interessante esse processo. Não sei se você vai lembrar, a turma que está acompanhando aqui, a regrinha básica era o seguinte, era 50 quilos de N por UA, 50 quilos a cada saída dos animais do piquete. Essa era a regrinha. Essa era a regra. Piquete, 50 quilos de nitrogênio por hectare quando sai do piquete. O pessoal, quando determinou essa regrinha, o período de descanso era fixo. Era 28. Uma vez por mês. 28 uma vez por mês você fazia isso. Agora você pega um janeirão aí. Cada 14 dias, 15 dias você está fazendo. Então nós estamos adubando sistemas intensivos. Eu acho que nós temos que... Tem muita gente jogando um pouco de adubo fora. Tem que ajustar um pouquinho isso daí. Excesso de nitrogênio. Joga o fósforo só uma vez por ano. Eu acho que tem que ter um estudo para parcelar esse fósforo. Eu acho que nós vamos ter melhoria na resposta da planta. Eu acho que a gente avançou muito também, né, Humberto? A gente também, o Bruno Pedreiro que costuma falar isso, que a gente ainda tem muita área degradada e tudo, mas muito já foi feito em relação à adubação e manejo de pastagem no Brasil. Mas, de qualquer forma, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, eu tenho uma experiência com uma produtora aqui da região, em que ela, professora, mas eu jogo os meus 50 quilos de nitrogênio por hectare após a saída dos animais toda vez e coisa e tal. Aí tem 3 anos, mas o Mombaça garrou, não vai mais. Sabe o que estava acontecendo? Potássio. Que o pessoal também negligencia, né? Então, o que estava faltando ali era potássio. Verdade. Então, isso é uma outra coisa, né, Humberto? As coisas são casadas, gente. Dá pra gente separar, né? E outra coisa... Não é o nitrogênio, o fósforo, o enxofre, é o conjunto. É um motor conjunto do carro que tem que estar funcionando, né? Exatamente. Tem que ser muito claro, pessoal. Tem que ser muito claro isso daí. Não existe um nutriente mais ou menos importante. Existe o que limita, em especial as relações entre eles, né? Então, muito cuidado, essas relações. Isso, essas relações. Diminui a absorção de outro. Exatamente. Então, não adianta você jogar o fósforo, você não fez uma calagem antecipada, não adianta você jogar, como você falou, numa data muito próxima, o calcário e o adubo fosfatado, né? Ô, Humberto, só porque o pessoal perguntou, eles perguntaram qual foi a combinação de adubo que a gente utilizou. Nós usamos o MAP, né, no experimento, né?
e o fosfato que o Humberto tinha colocado importado, não Foi é MAP e isso? fosfato reativo e foi variando as misturas até As metade, misturas. A gente fez 50%. 90, 10, fez 100% MAP, sem fosfato o Isso. Foi FNR, né? entrando o fosfato reativo, né, e foi fazendo as misturas. Aí a Isso gente fez mesmo. Foi 80, muito 20, legal. 70 e trocamos. Era tratamento pra caramba, uma área bem bacana, bem de acordo com a Mas realidade aqui. precisa, né? Não tem- ele era bem realidade mesmo, viu, Janaína? Muita realidade. Baixíssimo nível de fósforo, Aquela uma área região dele, amorrada, né? Com é, marandu. Foi bem bacana, isso, pessoal. O ali era experimento é bem bem, bacana. Tem uma foto desse bem, experimento aí no Forno de Cultura e Passagem. Vocês procurem lá, bem tá? representativo mesmo. Humberto, a gente está a 9 minutos. Eu vou tentar abrir algumas perguntas que vieram aqui pela interrogação, tá? Perfeito. Algumas a gente já fez, só para a gente poder fazer pergunta para o pessoal tirar as dúvidas deles aqui, tá? Ah lá, ó. Primeira pergunta aí, Humberto, vê se você consegue ler. Existe adubação fosfatada de cobertura ou é feita somente com incorporação? Excelente pergunta. Olha, eu vou ser meio enfático aqui. Não se incorpora nada em pastagem formada. Formada. Pastagem formada, que está Deixa ela quieta implantada, lá. né? Deixa meus Aplica. perfis quietos. Só que é o seguinte, pessoal, é muito interessante essa observação, essa pergunta. Quando você pega uma pastagem formada, você passa uma grade em cima do pasto. Quem já teve essa experiência, já viu o pasto volta bonito, volta verde. Isso aí, gente, é igual o companheiro que está no hospital nas últimas, dá aquela melhoradinha para poder despedir dos parentes e partir para o braço do pai Nossa, maior. Humberto, que comparação Porque horrível. a gente sempre brinca porque Nunca o mais ninguém pasto vai ele esquecer. não vai, porque o pasto ele responde e no ano seguinte ele cai vertiginosamente. Então, pessoal, para o solo é fantástico você incorporar calcário, você no fosfato reativo você usar uma incorporação, só que para a planta não. Então, por exemplo, fosfatos reativos que precisam ser incorporados, é importante você trabalhar na formação ou em mistura. Na mistura você pode usar ele em cobertura. Ele sozinho em cobertura, a eficácia dele é menor. Tem vários trabalhos mostrando isso daí. Então, o uso do fosfato reativo, se você vai usar, foca na formação, porque é onde você vai incorporar esse fertilizante no solo. Em pastagens formadas, você vai fazer a mistura. Normalmente, a mistura ela já atende. E se o sistema for intensivo, aí você tem que usar a fonte solúvel, se você quer resposta rápida. Então é Ok. importante, muito pertinente a sua pergunta. Obrigado aí pela essa importante lembrança. Tá. O pessoal da Bahia, lá, o Fábio está perguntando como é que funciona a fertirrigação em pastagens. Tem bons Olha, a resultados? Tem fertirrigação é funcionado? excelente, desde que quem faça o projeto da irrigação converse com quem fez o projeto dos piquetes. Porque em pivô ainda vai mais fácil de você controlar isso. Agora, em aspersão fixa, é um tal do setor da irrigação irrigar 2,5 piquetes. Aí, gente, não dá certo, Lasca porque tudo. você vai adubar pasto que está em pré-pastejo. Então, quem faz o projeto da irrigação tem que conversar com o projetista do piquete, do sistema, porque aí a gente consegue determinar o que o setor ele vai molhar aqueles piquetes. O grande desafio, você não, normalmente o setor você vai esperar fazer completar aquele setor e vai jogar fazer a fertirrigação. Normal, até 4 dias ali você consegue com eficácia boa. O problema é você adubar sistemas em pré-pastejo, aí que dificulta, aí não dá Aí. certo. Então, fertigação excelente, desde que tenha essa observação. Ó, mais uma pergunta aí, vamos ver. Com relação à calagem e adubação de pastagens aformadas, quanto tempo os animais poderão pastejar? Muito boa a sua pergunta. Em relação à pastagem formada, principalmente pasto degradado, o que ele mais quer é descanso. A primeira coisa que a gente faz para recuperar uma pastagem é descanso. Descanso não custa nada, certo? Mas numa condição que você vai começar o processo de correção, você pode aplicar o calcário, pode usar essa área, obviamente respeitando as alturas da planta, fazendo um pastejo mais leve. Porque o objetivo da calagem é o solo. Nesse primeiro momento é o solo, não é muita planta forrageira. Basta você manejar. A partir do momento que você começou a entrar com a adubação, a fosfatada, a resposta é menor, mas normalmente assim, você fazer em pastagens extensivas, você ir lá, aplicar o fósforo, depois voltar lá, aplicar nitrogênio, é muito complicado. Você tem que fazer isso numa operação só, principalmente por causa da chuva. Porque o que define em pastagens extensivas, principalmente em escala maior, é a chuva. Você vai olhar para o tempo, e vai olhar a previsão e vai fazer. Porque senão corre o risco de você adubar e não chover. E E aí nós temos perde que tudo.
Sistema que não é irrigado, você tem que projetar. Obviamente, você tem regiões que chove muito, como o Pará, o Mato Grosso, Rondônia. Agora, você pega, por exemplo, o norte de Minas, que você tem uma janela de oeste da Bahia, assim, norte de Minas é assim. Você tem uma janela de aplicação muito curta. Então, chegou a época de adubar, você vai adubar vai e fazer só aduba. aquilo. Então, você faz tudo. Então, aí, nesse caso, adubou, você tem que tirar o gado. Por que você pode adubar com o gado dentro? Pode. O problema é que se você não sabe manejar a pastagem ainda, você não vai conseguir fazer o manejo do pasto adubado com boi dentro. Então, Piorou. aduba, tira o gado, deixa dar uma descansada, atingiu a altura de manejo, cada espécie vai ter sua altura e começa a colher aquele material. Beleza. Mas, Pessoal, o Humberto não vai conseguir responder todas as perguntas. Eu queria pedir para quem veio até a live pelo Forjicultura e Pastagem, siga o Humberto lá, Humberto Cepa, não é isso? E para quem veio pelo Humberto, eu peço para seguirem o Forjicultura e Pastagem com a gente. O pessoal está perguntando aqui, Humberto, a live vai ficar salva no IGTV por enquanto, até eu transferir essa live para o YouTube. Tá? Então ela vai ficar lá no canal Forjicultura e Pastagens, que eu convido todos vocês a irem lá e se inscreverem no canal para receber a notificação de quando a live for publicada. Humberto, a gente tem 4 minutinhos, se você puder usar 2 minutinhos aí para fazer a amarração final sobre o tema adubação de pastagens, eu te agradeço. Olha, eu não vou falar sobre adubação, vou falar sobre você. Primeiro, eu te agradecer, tá, pela oportunidade, pelo trabalho que você tem feito, te parabenizar. Você é uma parceiraça nos pesquisas, uma referência para nós na forragicultura. Então, agradeço demais a você, Janaína, pelo espaço e pelo trabalho que você tem feito, te parabenizar. E, assim, conte comigo, o que eu puder ajudar. Esse trabalho que você tem feito tem ajudado a gente levar esses raciocínios práticos e operacionais para a gente melhorar a condição dessa importante cultura que é a pastagem. Então, esses 2 minutos é para você. Muito obrigado pela oportunidade e agradecer a todos aí que participaram aí com a gente também. Ô, Humberto, eu fico muito agradecida, porque quando eu estou um tempão querendo chamar, né, a gente tentando ajustar aí para poder fazer a live, e assim, o cara é fera, pessoal. Alguém colocou excelente live, ele sabe muito. Então, adubação de pastagem, eu desconheço alguém que tenha um conhecimento tão grande. Eu estou falando de fertilidade de solo mesmo, de fisiologia da planta, de amarrar tudo. Então, assim, não veio à toa, né? Veio para poder mostrar para a gente que tem muita gente. Eu fico muito feliz de dividir, né, o título aí. Nós somos zootecnistas, uma pessoa que tem tamanha competência quanto você, sabe, Humberto? Isso me alegra muito, isso me deixa muito feliz, porque eu tenho muito orgulho de ver zootecnistas assim que têm essa expressividade. Né? Então, é fera mesmo, pessoal, é isso aí. E a vocês que ficaram conosco aqui, fica o nosso agradecimento. Muitíssimo obrigada, tá? Para todo mundo. E a pessoa colocou ali, Humberto, que a gente precisaria de 5 horas de live. Com certeza, a gente precisaria de 5 horas de live e conversaríamos 5 horas fácil, né, Humberto? Que bom, que bom. É um tema importante, precisamos conversar. Exatamente. Muitíssimo obrigado. Te agradeço de coração. Que Deus te abençoe aí, tá? Tudo de bom para você, para a família. E um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente, pessoal. Muitíssimo obrigada. Ela vai ficar salva agora no IGTV e depois vai lá para o YouTube. Muito obrigada, pessoal. Um abraço aí, pessoal da Fazenda Sucuri. Tá sempre acompanhando a gente aí. Muitíssimo obrigada. Um grande abraço, seu Gui. Coisa boa, Gustavo. Poxa, aí, que bacana. Tá vendo? Pessoal, tudo te assistindo aí, prestigiando. Um abraço aí, obrigado aí para todo mundo aí. Então tá, gente, um abraço enorme para vocês. Olha lá, esse é meu professor, olha o orgulho dos alunos aí, Humberto. É isso aí. Um abração, gente. Tchau, agora tchau. Tá aprendendo a mexer no Instagram, aí ninguém me segura mesmo. Agora pronto, aí o pessoal que gosta de fazer live aí, Humberto, chama o Humberto para poder compartilhar conhecimento, pessoal. Humberto, um abraço enorme para você. Gente. Tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.